Ouço o que eu... Humberto não vem, veio eu. Eu ouço o que eu digo, não ouça ninguém. Olha, primeiro vocês são muito cara de pau, né, de me aplaudir. E a segunda coisa, com vocês, Humberto Gessinger. Fica aí, cara. Legal? Tranquilo? Vamos lá. Ok, já tá bom, né? Tá bom? Beleza? Gente, a gente tá recebendo aqui Humberto Gessinger, que obviamente está representando os engenheiros do Havaí. E pra mim também é um prazer imenso. Depois de uns 12 anos, não sei se você lembra, a primeira banda que eu entrevistei em rádio foi Engenheiros do Havaí. 12 anos eu nem tinha começado ainda, cara. Peraí. Aqui sempre o artista tem razão, vocês não valem nada também, né? Eu nunca... Comecei em 95. Mas esse é meu segundo dia. Ah, tá. É 1987, 88, foi 88, se não me engano, vocês estavam lançando, Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. E a primeira banda, assim, dos três, é verdade. Vamos começar a tocar? Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Ouça o que eu digo, não ouça ninguém. Esse cara pode aplaudir, veja aí. Mas aí, o que é muito legal é te encontrar depois de muito tempo. Eu lembro na época também a gente foi um show e tal, e outras coisas que não vêm ao caso. Tudo bem? Tudo Tirando as coisas que não vêm ao caso. Tirando as coisas que não vêm ao caso, a gente está indo bem. Tudo bem. Vamos começar, obviamente, contando a história do Engenheiros, que veio tudo, o começo foi você e o Carlos Maltes. Eu, Carlos e Marcelo. Na Faculdade de Arquitetura. Escola de Arquitetura de Porto Alegre, nós três estudávamos arquitetura e montamos a banda lá, assim, uma brincadeira com o pessoal que estudava engenharia, a gente não estudava engenharia, por isso o nome, assim, uma brincadeira interna da faculdade. Se eu soubesse que isso ia tomar conta da minha vida, eu teria escolhido um nome mais sério. Assim. É engraçado que todo mundo fala mesmo, fala assim, bicho, qualquer nome que a gente botar tá bom, tem Biquíni Cavadão, Engenheiros do Havaí, qualquer nome. Mas a gente estudou pra caramba, pegar o mais ridículo possível, assim. Mas tem alguma ligação? As duas coisas que a gente mais era menos parecido com a gente eram o estudante de engenharia e o surfista, Engenheiros do Havaí. Mas a arquitetura com a engenharia tem alguma coisa a ver? Tem uma rixinha também, não tem? Tem uma rixa, era uma brincadeira com isso, né? Pô, o estudante de arquitetura é a pessoa mais arrogante do mundo, sempre se acha melhor do que o estudante de engenharia. Era mais ou menos o clima, assim. Mas a gente montou a banda para tocar na escola, era uma brincadeira, o primeiro show. Fiz umas 3 canções, o resto do show era só jingles e uma música do Roberto Carlos, umas coisas assim de brincadeira. O que do Roberto? Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me leve pra casa, Lady Laura. Lady Laura. A gente tocava reggae. A versão mais reggae. reggae. Me leve pra casa, Lady Laura. Me leve pra casa, Lady Laura. Lady Laura, só ficava no Lady Laura, pelo que eu tô vendo também, né? Sinto às vezes vontade de ser novamente um menino. Versão reggae! E na hora do meu desespero. Cara, eu nunca mais toquei essa música. Uai, programa Tribo aqui da Atitude, a gente faz um artista fazer de tudo aqui. Que mico. Mico não, um gurilaça que você acabou de pagar. Mônica, abraça um elefante, esse não é tempo de vocês. Mônica, o Jingles! Vamos lembrar, aliás, o negócio é o seguinte, tem um elefante do Maurício Souza, a Mônica, todo mundo conhece, e tinha um comercial da Sica, né? Mônica, abraça um elefante, aperta ele bastante, carinho é pra se dar, ó, Mônica, era assim. Agora, cara, tinha uma versão, a gente tocava mas você sabe que tem a versão dessa música, não, Mônica, não, o elefante, o dedo, bastante, você não vai aguentar, tô lembrando disso. Se você come um sem parar, nunca mais você para de comer sem parar, sem parar, sem parar. Só pode ser biscoitinhos cobertos com chocolate e Nestlé. Qual que é essa ligação? Sem parar é só começar. Se deixar, não, se não pode... Vocês gostam... Tô fazendo propaganda de graça aqui, mas esse biscoito não tá mais no ar. Não. Me fala uma coisa aqui, qual que é a ligação, já que você fazia arquitetura, o que é essa ligação com jingles, assim? Você se liga muito em televisão? Pra caramba, e era uma brincadeira com o mundo pop, assim, né? Mais ou menos o papo que a gente desenvolveu depois de um papo é pop, era assim, desmistificar o que é o show, o que é o jingle nesse mundo que a gente vive. Não dá pra saber o que é propaganda, não dá pra comprar uma camiseta que não tem uma propaganda, entendeu, cara?
era uma brincadeira com esse mundo pop, super intelectualizado, como todo estudante de arquitetura, né? Nossas entrevistas eram muito mais legais do que o show, por exemplo. Mas e tocar jingle era uma brincadeira com isso, assim, porque era aquela época New Age também, New Wave e meio punk, de faça você mesmo, assim, era um show meio assim, a gente tocava meio fantasiado. Tá? Mas vocês faziam jingle? Vocês tinham aquela composição de jingle? Fiz. Assim? Nunca fez? Nunca fiz e nunca toquei em festinha, em volta de fogueira, assim, por que pareça. Eu sempre fui super tímido em relação à música. Minha primeira banda foi Engenheiros do Havaí. Primeira vez que eu toquei foi nessa festa na escola. Eu nunca tinha mostrado minhas músicas para ninguém também. Seria por isso que você se julga um péssimo baixista? Você ainda tem essa ideia de se achar um péssimo? Ele se julga, não eu. Não, é porque é uma questão de sangue, né, cara? Alemão tocando baixo é uma coisa horrível, né? É o Deutsche Reggae, Deutsche Funk. Deutsche Reggae, esse Swedish. Eu toco mal pra caramba, mas pelo menos eu gosto do que eu toco. Isso já dá uma desculpa, né? Eu gosto das baixas frequências, assim. Mas eu acho também a qualidade técnica já não é mais o que deve medir a música. Eu acho que a sinceridade, a originalidade, essas coisas estão na frente hoje em dia, né? Enfim. Longe demais das capitais e de repente vocês pintaram na área. Esse foi o primeiro CD dos Engenheiros. O primeiro CD foi Longe demais das capitais, tinha... Presta atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Eu começo a achar no mal quando eu botava de limão, mas tava tchara, 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 tchara. Se tudo passa, talvez você passe e me faça esquecer do que eu vi. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Uou! Essa foi a... Aliás, eu não sei se você sabe, mas essa música é Melô do Sul. Eu peço atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Mas conta aí, conta mais. Então, tinha... Foi, mas é verdade. Foi essa música no meu disco. Antes disso, a gente tinha participado de uma coletânea que tinha... Você precisa de alguém que te dê segurança. Senão você dança, senão você dança. Você precisa de alguém que te dê segurança. Senão você dança, senão você dança. Você canta melhor que eu, cara. E tinha essa e Sopa de Letrinhas numa coletânea, depois o Longe Demais. Essa música, você precisa de alguém que te dê segurança, quem se deu como é que é no do Alfa Romeo? Mais engraçado é que tudo se deu no banco traseiro do Alfa Romeo. Me conta, isso é uma história que aconteceu? Você tinha alguém assim? Nunca tive Alfa Romeo. Não, não você. Eu tô falando alguém lá da sua faculdade. Isso já aconteceu várias vezes. É, de repente Alfa Romeo, até em Puma GT. Que? Puma GT também? Sem capô, né? Ou com capô? Porque com capô fica apertado, não dá pra fazer nada. Não vem o caso. A gente tem que lembrar muito também, obviamente, que os engenheiros, depois disso, pintou muitas formações diferentes, né? Ana Deluc, moçada que pintou na área e tudo. A gente não pode esquecer do Carlos Maltz, que foi né, o primeiro que deu passo com você na banda e tal. E do Augusto Lix. Augustinho. Tive bons momentos com os dois, entrevistas na época da Rádio Terra e tal. Olha, você desculpa, cara. Esse cara aqui não tem respeito nenhum com a gente, principalmente. E o que é legal dessa história é que a gente tem que contar. Tem um comentário que diz aí que se de repente o Augusto, não sei até que ponto que é verdade, você sabe que eu estou vendendo peixe que me passaram. Que de repente você teria todas as chances assim de ter de volta o Augusto na banda? Eu não tenho problema pessoal nenhum com ele, e com o Carlos, menos ainda. O Carlos é tipo um irmão, assim, a gente montou a banda junto, né? O Augustinho não era tão amigo, assim, era mais um músico já estabelecido. Ele tinha, quando ele entrou na banda, ele tinha a idade que eu tenho hoje, assim, já tinha uma história legal. Mas o Carlos não, o Carlos é um irmão, assim, a gente começou junto, não teria problema nenhum tocar junto. E o que eles estão fazendo agora? O Carlos Maltz acho que montou uma... O Carlos montou a Irmandade, mas eu não tenho tido mais notícia. Ele foi morar no interior de São Paulo, eu acessei a página da banda dele, o dia estava fora do ar, não sei se continua com a Irmandade, que era um projeto que misturava música com astrologia, que é o grande barato da vida dele agora. Quando ele descobriu a astrologia, assim, pô, foi
mudou completamente a vida dele. Ele transa super bem essa coisa de astrologia, não é onda dele, ele acredita naquilo mesmo e... Não, ele já chegou a fazer uns mapas aqui pra moçada aqui do canal. Uma vez ele esteve aqui, saiu aí, ficou amigo da moça do canal. Aquilo aqui. tomou uma proporção incrível na vida dele, ele se jogou naquilo que eu acho legal mesmo. A pessoa não tem que ter medo de seguir o sonho que tem, ele se jogou nessa coisa de astrologia. A última notícia que eu soube dele é que ele estava no interior de São Paulo trabalhando com isso. O Agostinho, a última notícia que eu soube é que durante a Copa da França, ele estava na França escrevendo para o Estadão online, né, o Estado de São Paulo, pela internet, sobre futebol. Não sei se ele está no Brasil ainda, se continua lá. Ele tinha uma ex-mulher dele que morava na França. Eu sei que ele andou uma temporada por lá. Aproveitando em bala até que os outros integrantes, os novos, não estão aqui, existe um papo, pelo menos a crítica elogia muito Augusto, assim, em shows, principalmente porque ele juntava essa coisa da MPB, assim, e levava isso para uma banda de rock, né? Ele tinha essa coisa, ele tinha estudado também o lance do jazz, né? Ele tocava. Era um guitarrista, uma linguagem bem pessoal, acho que os discos que a gente fez junto, muito legais, assim. Qual foi o grande disco mesmo? Qual foi aquela canção realmente que explodiu Engenheiros do Havaí? Acho que no Revolta dos Dantes tinha Teatro Gigantes e tinha Infinita Highway também. Vamos tocar alguma, olha só, hein? Vai morrer não, hein? Vamos lá! Você me faz correr demais nos riscos dessa highway. Você me faz correr atrás do horizonte dessa highway. Ninguém por perto, o silêncio do deserto dessa highway. Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Mas não precisamos saber pra onde vamos, nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver. Sem motivos, nem objetivos, estamos vivos e é tudo, é sobretudo a lei dessa infinita highway. Teatro Gigantes também. Teatro Gigantes, eu acho que todo bolero, mundo... né? Não, refrão de bolero é sensacional. Eu falei nem pensar, Pode cantar. agora me arrependo, roendo as unhas, pra testemunha de um crime sem perdão. Mas eu falei nem pensar, coração na mão como o refrão de um bolero. Eu fui sincero como não se pode ser, e um erro assim tão vulgar nos persegue a noite inteira, e quando acaba a bebedeira ele consegue nos achar num bar, com um vinho barato, um cigarro no cinzeiro e uma cara embriagada no espelho do banheiro. Teus lábios são que atraem os meus instintos mais sacanas, e o teu olhar sempre distante sempre me engana. Terra de Gigantes é uma música que eu acho que todos os músicos identificam com ela, assim, pela letra, principalmente, claro. Quem já sonhou em ter uma guitarra elétrica? É verdade, como eu. Só que não virei Engenheiros do Havaí, Chegou a quebrei ganhar? minha cara. Chegou a ganhar a guitarra? Cheguei, ganhei guitarra, bateria, baixo. Ei mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter. Refrão. Nessa terra de gigantes que trocam vidas por diamantes, a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. O primeiro show dos Engenheiros foi 11 de janeiro de 1985. Exatamente, na Escola de Arquitetura. E o que é engraçado que, coincidentemente, assim, no mesmo dia do Rock in Rio. Né? Estava estreando o Rock in Rio e a nossa divulgação lá é que nosso show ia ser maior do que o Rock in Rio. De certa forma, né? foi, estava lotado pelo menos, Pelo menos todos isso os aqui. 200 lugares.
E logo depois a gente começou a fazer o circuito universitário, assim, tocar em umas faculdades. E aí chamou a atenção da gravadora, o resto é história. Tem uma coisa aqui que eu queria dar toque na moçada. Quem quiser fazer pergunta, eu já tenho até um que quer fazer pergunta. O pessoal de casa pode ligar pra cá, 292-5099. A gente tá com o Humberto aqui, Humberto Gesker, dos Engenheiros do Havaí. E quem quiser fazer pergunta pode ficar à vontade, que eles estão inteiros a dispor da moçada aqui, tá? Ô André, segue na camisa do América, hein, amigão? Pois não, pode ficar à vontade, fazer sua pergunta e pode levantar se você quiser. O Dinho tá na América ainda, cara? O Dinho tá não? Não, caiu fora já. O Dinho que jogou no Que era Grêmio? do Grêmio, é. Não, eu acho que já saiu, né? Já saiu. Você falou uma vez que aquele que não te engolia, que você não é viado, igual o Renato Russo. O negócio gostando de Legião e tal, você falou que só queria tocar. Não falei que nem Renato Russo, não. Eu falei que não gosto de mim porque eu não sou viado, que é uma besteira. Hoje em dia eu não falaria essa frase, acho ela completamente ridícula. Mas os caras enchem tanto teu saco que de repente tu larga qualquer uma. Agora, de forma nenhuma me referi mal ao Renato Russo. É engraçado que tem uma lama, assim, às vezes na página, o pessoal pergunta, rivalidade, Legião e Jesus nunca teve entre a gente, quando o Renato estava vivo. A vez que eu encontrei com ele, foi super gente fina comigo e acho bem legal o trabalho da Legião. Ok, valeu. Aliás, falando em Renato Russo e tal, tem uma época que você, Renato Russo e Cazuza foram considerados os maiores letristas, assim, do Brasil, né? Pra você, como é que isso pintou pra você na época, assim? Você que é um cara que gosta de escrever muito Gosto de também, escrever, né? e o texto é uma coisa que me interessa na música popular brasileira. E é legal se associado a esses dois letristas, eu acho bacana. O que aconteceu é que eu acho que talvez a minha geração tenha exagerado muito na importância dada às letras. Eu vejo uma geração atual, que assim, veio assim depois, meio que andando um pouco para as letras, se preocupadas mais com o som, né? Mas isso é legal, porque eu acho que uma vai meio corrigindo a outra, né? Nunca vai chegar à perfeição a música popular brasileira, mas fica uma meio dialogando com a outra, assim. Eu acho que por um período de tempo, ter letras boas até era uma coisa que não contava muito pontos a favor de uma banda. Agora eu vejo muito um revival, assim, dessa geração dos anos 80 e a garotada interessada de novo num texto legal. Espero que pintem bons letristas por aí, que é uma tradição na música popular brasileira, né? Que vem de Chico, Caetano e mais atrás ainda, né? Aproveitando o embalo, você estava tocando aqui, né? No Revolta dos Dantes, você tocou Infinita Highway, Terra de Gigantes. Mas tem aquelas outras músicas que se dizem que são as músicas do lado B. Por exemplo, uma música que eu acho muito legal desse disco é Além dos Outdoors. Dá pra tocar um pedaço aí? É isso, né? É, além da nossa aldeia. Pode cantar! Rádio, cinema e televisão, mas o sangue só corre nas veias por pura falta de opção. As aranhas não tecem suas teias por loucura ou por paixão. Se o sangue só corre nas veias, é por pura falta de opção. Você sabe o que eu quero dizer, não tá escrito nos outdoors. Por mais que a gente grite, o silêncio é sempre maior. Aê, beleza! A gente continua batendo papo com o Humberto Gesker aqui, tá? E com essa moçada, quem quiser fazer pergunta aqui já sabe, pode fazer, o pessoal de casa pode ligar. 292-5099, a gente vai dar um giro, a gente volta conhecendo um pouco mais dele e também dos Engenheiros do Havaí. Sai daí, a gente já volta. Você pergunta e os profissionais da área médica respondem. Alô, doutor, uma linha direta com a saúde. Toda quarta, 9h40 da noite. Alô, doutor. Oferecimento Unimed BH. Sua saúde em boas mãos. Ter saúde é despertar com o sol, respirar cada manhã, ter alguém pra se contar e acreditar no amanhã. Saúde é viver e viver no baby. Saúde é prazer, saúde para ser feliz. Unimed BH. Saúde para ser feliz. Vamos lá, não sei que bobagem, que o pessoal tá tirando fotos minhas aí. Para, pô, tira do Humberto, pô. Tem que tirar do Humberto, minhas não, né?
É que não, tem que aproveitar que comigo aqui não precisa de flash, tão branco que eu sou. É verdade. Eu ilumino, mas cara. Seu pai é alemão? Quem na sua família é alemão? Sua A família do meu alemã? pai é de origem alemã, mas por incrível que pareça são aqueles alemães morenos pra caramba, né? A família da minha mãe é de origem italiana e é esse pessoal branquela, assim, que nem eu. O pessoal acha que todo alemão tem que ser louro, do olho azul, Pois branquelaça não. e alto no seu caso. No meu né? caso é mais do lance italiano, né? Conta uma coisa, fala, você, pelo que a gente sabe, você lê livro chato, você não vai ao cinema, você Não sei nadar. É mesmo? É um martelo sem cabo, velho? Não sei nadar. Não sabe. Você não Mas o gosta Pelé de- também não sabe nadar. E foi um grande jogador de Foi um bola. O grande que você faz de esporte, então? Jogo tênis. Quando eu era garoto, eu queria ser tenista, cara. A época o Borg tava no auge, assim, pô. Bjorg Borg, Se eu né? tivesse usado as horas que eu passei batendo paredão, tocando baixo, talvez eu tocasse um pouco melhor hoje em dia. Mas enfim, gastei séculos tentando ser tenista. Mas aí, nos primeiros campeonatos, eu descobri que a competição me aborrecia, eu não gostava de... Eu queria jogar, na verdade, contra mim mesmo, melhorar, né, se aperfeiçoar. Esse era o meu barato no tênis, assim. E competir, eu não tinha cabeça para ficar 4 horas atrás de uma bolinha e tal. Aí descobri que eu jamais seria um tenista profissional. Você descobriu que Ele como veio. tenista seria um ótimo Um excelente ótimo músico, estudante de né? arquitetura que ia virar baixista numa banda. Você não vai ao cinema? Você não gosta? Você não tem curtição assim com... Eu vou, cara, vou ver algumas coisas, mas eu costumo dizer isso mais para provocar o pessoal, né? Que todo mundo acha super divertido o cinema. Eu, por exemplo, acho muito mais divertido ler, assim, porque ficar 2 horas sentado na mesma sala eu acho incompatível com a minha neurose, assim, e acho... Mas não, né? Todo mundo tem esse clichê de que cinema é uma coisa legal e que ler é uma coisa chata. Então eu largo essas frases meio como críticas, assim, em vez de o pessoal se entenda. Não é bem assim, dependendo do filme é um saco mesmo. E acho que o cinema, quanto mais industrial e mais comprometido fica com a grande indústria, mais sacal vai ficando, né, cara? Quanto mais grana os caras gastam no tal dos filmes com efeito, mais babaca o filme tem que ser para um maior número de pessoas assistir. Isso me enjoa um pouco na coisa do cinema. Tem E algum livro, filme por ser que mais você- barato, Ah, é mais fácil dos caras ser malucos nos livros, né? mas tem algum filme que você... O último filme que eu vi, cara, que eu achei legal foi com a Jodie Foster, que eu acho super legal, que é O Contato, que é uma história do Carl Sagan, que de repente o livro devia ser melhor do que eu vi. Mas enfim, foi o último filme que eu vi, assim. Eu vejo muito vídeo quando eu estou em Gramado, assim, que sempre que eu tenho tempo eu vou pra lá e não tem... É um frio do cão, assim. 2 coisas que eu faço lá é Esse correr... é o motivo, então, de estar tão branco. Exatamente, correr com a minha cachorra e ver vídeos. Conta, mas vamos passar agora, a gente falou do Revolta. Cara, eu preciso falar um lance, nós vamos me matar lá, Pois que não, amanhã eu vou fala. estar dando autógrafo no Shopping Del Rey, loja sem nome. E que sábado a gente vai estar tocando no Estação 767. Só falar aqui. Caiu meu microfone aqui. Beleza, enquanto você arruma o microfone, Alô? fala, o João virou sócio da tribo aqui, tá aqui direto agora, né, João? O que tem que fazer, João, enquanto ela arruma o microfone aqui? Tem Estação 767 no sábado, lançamento do CD. E aham. Na quinta... Da tarde, amanhã, tarde autógrafo. De 5 a 7. Na loja sem nome no Shopping do Rei. Tem a cara dele, tem mesmo, cara. Parece o Jorginho, né? Lembra o Jorginho, lateral? Falar em time de futebol, você torce pro Grêmio. O Grêmio em Porto Alegre, pro Botafogo no Rio. Olha o que você vai falar aqui, pera um minutinho. Calma, eu quero só ver o que você vai falar aqui, meu Deus. Tem Botafogo no Rio. Em São Paulo eu torço pro time que estiver perdendo. É picaretagem torcer para times assim fora da cidade no Tumorô, mas aqui eu tenho umas predileções que variam, assim, hoje em dia eu sou cruzeirense. Agora, naquela época que estava jogando o Renato Gaúcho aqui e o Valdir Espinosa, por exemplo, eu torcia pro Atlético. Só um minutinho, gente, calma aí, senão vira zona. Só falar uma coisa pra ele. Você sabia que na preliminar de Atlético e Cruzeiro metia um gol e o Atlético ganhou de 2 a 0 e mandou o Cruzeiro pra fora do campeonato? Tem uma curiosidade muito grande que o Internacional e o Grêmio eu não sei se é tão forte ou tão pior, mais pior ainda. É, pior do que aqui. Mais pior. Não, Como mais melhor. é mais pior mesmo porque a gente é grosso lá no sul. Aê! Salvou minha pátria agora. Mas lá não tem uma terceira força que nem o América. Se bem que agora tem o Juventude, que no ano passado, olha que ato falho, né? E aí, agora você chega a torcer pro time assim ou não? Você é meio chato com o negócio do Grêmio, que você toca no seu show, você ainda usa os retornos do Grêmio ainda? Mas tu sabe que... E já deu briga? Não, depois que eu fui morar no Rio, eu deixei de ser anticolorado, assim, né? Porque lá ninguém torce pro Grêmio, rivalidade secam o Colorado e vice-versa. Mas depois que eu morei no Rio, assim, pô, se
o Colorado perdesse, eu ia levar flauta igual pelo fato de ser gaúcho, não interessa se é gremista Colorado. Então eu deixei de secar, assim, de coração, eu não seco mais o Colorado, mas torço pro Grêmio, é claro. Você se liga em futebol? Copa do Mundo, 98. Mas olha, Copa do Mundo é o momento que menos gosto de futebol, assim. Eu acho que prefiro o Campeonato Nacional, acho um grande campeonato, a Libertadores, eu adoro. Copa do Mundo é legal, mas eu acho meio assim, o Brasil fica... Esse negócio do nacionalismo eu acho meio perigoso, né? E fica uma massificação do futebol. E essa última Copa foi surreal, né? Eu não entendi o que houve ali com aquele lance do Ronaldinho. Ninguém entendeu. Inacreditável aquilo. Algum dia a gente vai ficar sabendo do que houve ali, né? Acho que o Brasil tinha um time bem melhor que a França, por exemplo. Vamos falar de música? Vamos. Né? Falar de música e tal? Então é o seguinte, ouço o que eu digo, não ouço ninguém. Grandes pérolas que saíram. Primeiro o grande sucesso foi Ouço o que eu digo, não ouço ninguém, que você já até cantou aqui. Mas a grande pérola desse disco foi Somos Quem Podemos Ser? Foi. Então, vamos cantar um pedaço. Gente, traga um lençol que a menina tá quase vai desmanchar. Me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter, teremos. Engraçado essa música. Eu me lembro quando saiu um disco, assim, saiu uma crítica, o cara queria falar mal e disse assim, ó, pô, parece Beto Guedes. Eu achei um maior elogio, eu adoro Beto Guedes. Pô, o cara tava querendo falar mal, pra mim foi um elogio, né? Agora me fala uma coisa assim, o que você acha realmente da crítica? Às vezes até muitas coisas que colocam nos jornais também, assim, que de repente você fala uma coisa e distorcem essa coisa. Você já passou muito por isso? Você já foi amado e odiado também, não? Não, só odiado. Sou odiado. Eu falo, gente, amado, é claro que eu falei amado por Pela vocês, crítica. pelos fãs, Claro. de odiado principalmente pela crítica, assim. Mas isso, acho que eles querem diálogo, né, cara? Pô, mas não tem como ter diálogo, quer dizer, meu trabalho é muito diferente do deles, né? Eu faço a música, eles vivem... São as moscas que vão ao redor, assim, não tem como ter diálogo. Acho que o que eles querem, na verdade, é provocar para que haja um diálogo, mas eu não acho que o músico deva discutir, assim, até com outros músicos. Eu acho isso... Já passei da idade também de ficar brigando com outros músicos e outras bandas para descolar espaço na mídia. Eu acho isso tão bobagem, a vida é tão curta, o mundo é tão violento para tu abrir jornal e ver duas veinhas de duas bandas falando mal uma da outra. Eu acho, sinceramente, meio viadagem, assim. Atenção! Mais alguém para fazer pergunta, Humberto Gessinger? Eu não sei se o pessoal aí vai ouvir alguma coisa que você vai falar. Mas por Faz por mímicas, mímicas, assim. Humberto, o que você acha? Eu acho uma palhaçada, na minha opinião, uma criancice, tanto ficar falando esse negócio de ferro no dente de vocês, eu reparei que isso rebate, isso me Olha, eu fui lá na MTV agora, semana passada, e pediram pra gravar esse programa, assim, e o cara pediu, assim, tu via... Tria fim que eu chegasse e replicasse, porque quem sai ganhando é aí a MTV que fica com essa abobrinha. Mas eu não quis falar de pior clipe de ninguém, eu acho que, pô, eu não tenho mais idade não pra esse tipo de astral, esse tipo de energia, assim, porque... No fim, cara, o que interessa é a música mesmo, isso tudo é frescura, é acessório e não resiste ao tempo. Então não tem por que gastar tempo com isso, eu acho. Tá, pode passar. Toda vez que você falar qualquer coisa, eles vão aplaudir, né, moçada? Claro, né? Qualquer coisa! Aqui, o pessoal que faz perguntas, o pessoal de casa também. Fabiana Barbosa, do Olímpio de Melo. Lina Showbiz, que seu público não estava mais no Sul e que você estava com uma ideia de gravar um disco ao vivo aqui em Belo Horizonte. Isso é verdade? A gente tem um público muito legal aqui, e se o Tchau Radar fosse ao vivo, acho que a gente ia gravar aqui, ou em São Paulo, as duas tendências, assim. Mas não é que a gente não tenha público no Sul, desde o início foi super espalhado, assim, pelo Brasil, nosso público, nunca foi uma coisa de ser muito regionalizado, mas aqui a galera nos recebe muito bem desde o início, e teve uma jogada que Eu Que Não Amo Você, por exemplo, rolou numa rádio aqui em BH
antes do disco ser gravado até, quer dizer... Mas já tá rolando já tem muito tempo. Tem um público aqui que é ligado em engenheiro. Pode falar rádio, não tem problema não. Posso falar rádio? Pode mandar então aí. fala tu aí. Não, fala. O povo já sabe, não precisa nem falar. Cara, me deu um branco agora, me esqueci o nome. Ô Felipe, e a promoção, Felipe, se não me engano, é da rádio. Ô Felipe, qual é o nome da rádio? É, da rádio 98, filho. Aqui, peraí, tem um detalhe. Peraí. Gente, calma. Tem um detalhe também que é o seguinte, você viaja o Brasil inteiro, já teve... Aliás, por exemplo, refrão de bolero. Peraí. Oi. Só um minutinho, gente, peraí. Refrão de bolero. Acho que, não sei se pintou, ou chegou a ouvir uma gravação ao vivo dessa música, que eu particularmente acho melhor do que do disco, pra falar a verdade. A gente desde o início tocou ela muito melhor ao vivo do que no CD. No CD a gente sacrificou um pouco essa canção, a gente gravou trio e uma guitarra super frágil, assim, porque era a viagem que a gente estava afim. Mas depois a gente começou a tocar com outra formação, com piano e tal, e a música cresceu, porque ela tem uma harmonia assim que propicia, né, um lance de piano. E eu também gosto mais dessa, uma das canções que fica mais legal ao vivo, assim. Tá aqui a Fabiana Barbosa, que até te fez a pergunta, tá aqui. Pelo amor de Deus, diga a ele que eu o amo. Valeu. Tá dado aí o recado, Fabiana Fabiana. Barbosa. Você tá falando de teclado, piano e tudo. Esse teclado, esse piano entrou no Nosso Que Eu Digo, Nosso Ninguém. Vocês faziam um lance sem mais guitarra, mais baixo, batera? No alívio, a parte ao vivo, ainda é trio, assim, guitarra, baixo e bateria. Mas eu comecei a compor, já comprei teclado, comecei a tocar um pouco e fazer umas canções que pediam alguns timbres de teclado. E o máximo dos teclados, eu acho que é no Gask Elixir Malt, quando tem bastante teclado, tem umas músicas que eu gravei o baixo de teclado também. E foi uma turnê bem difícil de a gente reproduzir ao vivo, assim. Acho que até foi uma das coisas que desgastou um pouco a coisa do trio, foi a turnê do Gask Elixir Malt. Depois, quando a gente gravou filmes de guerra, já era uma coisa meio conclusiva daquela formação. Mas, por exemplo, esse CD, não sei se você concorda, mas esse CD saiu numa fase, assim, que era um acústico, que muita gente nem estava fazendo esse acústico, né, que depois virou um boom, virou moda. Mas numa época que vocês lançaram, onde as bandas de Seattle, assim, estavam tomando conta, assim. A gente sempre faz as coisas ao contrário. Era o auge do rock mais pesado, né? E a gente veio com a coisa mais leve dos engenheiros. E o GLM, que tem um monte de sons que agora estão na moda, assim, sintetizados dos anos 70 e tal, sintetizadores analógicos, estão na moda agora com música dance, a gente sempre teve esse descompasso, assim. Mas, sei lá, enfim... E a coisa do filmes eu acho que também foi lançado um pouco antes do boom do acústico, sem o selo da MTV, né? Ficou um pouco enfraquecido por causa disso. Porque era o mesmo set que todo mundo usou depois, Wagnetismo, luxo, assim, os arranjos que ele fez. Mas tá aí, tá registrado, tá o vídeo, e é um disco que eu me orgulho um monte. Como agora no Tchau Radar, tem um lance muito legal, a gente gravou Cruzada, que é uma canção que conheci cantada pelo Beto Guedes, do Márcio Borges, Tavinho Moura, com arranjo do Jacques Morelenbaum. Só orquestra e voz, ficou muito legal também, ele até cita no arranjo dele, assim, musicalmente, o tipo de arranjo que o Wagner Tiso fazia pro Clube da Esquina, ficou muito legal essa fase. Pelo que eu tô vendo, você tem uma ligação muito grande com a música mineira, né? Olha, tem umas fases assim que me influenciaram, aquele pessoal cearense, Belchior, Fagner, Zé Ramalho, Alceu Valença, pessoal de Minas também. Até eu fui ouvir mais tarde do que no auge do Clube da Esquina, assim, eu fui ouvir mais a partir do Beto Guedes. E me influenciaram, né? Na época eu era adolescente, assim, eu me lembro de ir a show do Beto Guedes lá em Porto Alegre. E show muito legal, só que ele cantou uma música só, eu acho. Mas, puta, muito bom, uma banda legal. Se não me engano, o Toninho Horta tá tocando também. Eu gosto pra caramba. Tem isso que ele falou é verdade. Tem umas histórias, assim, que é o melhor, folclores, né? do Beto Guedes, que é legal, essa coisa de escrever música no chão e tal. Tem uns papos assim. Só que o Beto Guedes está de volta, fazendo muitos shows por aí e, pelo que parece, uma vendagem estrondosa de discos. Que legal. E em breve a gente vai trazer Beto Guedes aqui no programa Trip para conhecer um pouco da grande história que Beto Guedes tem muita coisa, musical, não só isso também. Acho que o Paralamas gravou uma deles agora no acústico, né, que é a Feira Moderna, que até a gente estava tocando também, pensando em gravar, eles gravaram, é legal, super compositor. Vamos dar um giro, a gente volta conversando com mais Humberto Guedes, aquele mais engenheiro da Bahia, não sai daqui, a gente já volta. Que deprimente aqui, como é que estamos aqui, cheio de papel, caneta, copos d'água. Você recebeu seu copo d'água aí, tudo tranquilo? Recebi, tá legal. Beleza, então vamos deixar aqui. Você tá falando, a gente tá falando de música, falando de música que você tocava, de pessoas que você ouvia, assim. Você tem uma ligação muito grande com o Pink Floyd, mas principalmente com o Roger Waters. Você até cita isso numa música, né? O que é?
Pink Floyd é como Pink Floyd sem Roger Waters, assim. Você tem uma... Eu gosto muito dele como compositor, assim. Tem uma influência muito grande pra você? O que eu via muito rock progressivo quando eu era garoto e MPB também. Essa mistura eu acho que foi o que me formou musicalmente, assim. Gostava pra caramba até dos discos solos dele, eu acho bem bons, assim. É um cara bem maluco. Leonard Cohen também é um canadense que escreve pra caramba. A composição sempre foi o que mais me fascinou na coisa da música pop, mais do que os instrumentistas ou os cantores. Quanto a cantores, eu acho que Dylan canta pra caramba, por exemplo, entendeu, cara? Não gosto muito de cantores muito virtuosos, assim. Eu acho um lance de sentimento mais legal do que o lance técnico. Mas a composição é a fração que mais me atrai, né, do todo da música pop, assim. Falar em pop, vamos chegar o Papa é Pop, né? Rolou muitas críticas, assim, por exemplo, a foto do Papa tomando chimarrão, fazendo sinal assim e tal, essa coisa toda. Caíram de pau, mas foi um disco também que foi um estrondoso sucesso. Vendeu bastante e praticamente eu acho que todas as músicas desse disco tocou, né? Tocaram nas rádios, né? A gente começou com o Papa, depois tá pedindo pra tocar a Perfeita, né? Que era... Calma, já vai! Vai ter essa menina vai ter um piripaque. Que era a mesma base do Papa até, né? Uma brincadeira que muita gente pediu, que era... Toda vez que toca o telefone, eu penso que é você. Toda noite de insônia eu penso em te escrever. Pra dizer que o silêncio me agride e não me agrada ser um calendário do ano passado. Pra dizer que o crime me cansa e não compensa entrar na dança depois que a música parou. A música agora parou. E o Papa é pop, e o Papa é pop. Pop não poupa ninguém. Era perfeita simetria. Éramos duas metades iguais. Pra ser sincero, né? Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação. Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. E tinha também que rolou, era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo, sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia uma garota assim. Cantava Help and Ticket to Ride, oh Lady Jane Yesterday. Cantava Viva a liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América. Só com Rolling Stone, só com Beatles som. No peito um coração não há, mas duas medalhas sim. Tudo bem, era garoto! Aliás, eu acho que essa música ficou mais conhecida com vocês, de repente, eu falo mais pela época que foi lançada, pela moçada, assim, de ter conhecido essa música. Quem foi que Os Incríveis? Os Incríveis gravaram. Os Incríveis, né? Eu tenho até, quem tem a capa do Gessinger Trio aqui tem uma foto, quer ver, ó? Vamos ver. Que é esse mico total aqui, ó. Vamos ver. Isso aqui, cara, é eu tocando, era um garoto quando eu era criança, ó. Vamos mostrar, que legal. Aqui está Humberto, quantos anos você tinha esse aqui? violão por causa dessa música, cara, fascinado por ela. E aqui eu tava tentando tocar ela, ó. Você tinha quantos anos aqui? 5 para 6 anos. E essa música era um super hit, assim, né? Uhum. Já tinha história já. O negócio é o seguinte, tem muitas perguntas de casa chegando. Só que eu tenho que falar o seguinte, tem uma coisa aqui. A gente tá com pouco tempo, infelizmente, o Humberto tem que ir embora.
Tem que ir embora. Eu gostaria muito de... Eu queria te perguntar... Ô, gente, só um minutinho, por favor. Só um minutinho, por favor. Eu gostaria muito de te perguntar dos outros discos, contar mais histórias, perguntar muito mais coisas pra você, mas eu sei que seu tempo tá meio corrido. Eu quero aproveitar então e mandar recados aqui e é pra gente poder dar tempo de falar aqui do seu último disco, que é Tchau Radar. Tchau Radar. Né, que tem a participação de uma moçada nova, assim, uma formação nova, que já... Que tem até... No Minuano a gente já gravou junto. É. E com o Adal e o Luciano a gente gravou o Gessinger Trio juntos. O Luciano era fã seu, né, cara? É. Era fã. Como é que é isso, de repente tocar com fã? Se o cara era fã de engenheiro, tocava guitarra, chegou até a produzir umas coisas com você e de repente... Eles estão até na fase assim de não reconhecer muito. Não. Pô, eu já era mais velho, mas na verdade é uma garotada, né? Super, uma nova geração de músicos gaúchos, super bons músicos. E é legal estar tocando com uma nova galera lá. Pra mim, assim, às vezes no show eu começo a ouvir músicas que eu toco há 10 anos de uma maneira diferente, que traz um oxigênio legal pra banda. E cada vez mais eles... Quer dizer, ninguém monta uma banda por decreto, 1, 2, 3, agora uma banda, a estrada que vai fazendo. E nesse sentido, cada vez mais a gente é uma banda mesmo. E o Tchau Radar tá aí. Vamos mostrar aqui, ó. A música é estourada aí em todo o Brasil, Eu Que Não Amo Você. Tá aqui. Eu que não fumo, queria um cigarro, eu que não amo você. Envelheci 10 anos ou mais nesse último mês. Senti saudade, vontade de voltar, fazer a coisa certa, aqui é o meu lugar. Mas sabe como é difícil encontrar a palavra certa, a hora certa de voltar, a porta aberta, a hora certa de chegar. Eu que não fumo, queria um cigarro, eu que não amo você. Envelheci 10 anos ou mais nesse último mês. E eu que não bebo, pedi um conhaque pra enfrentar o inverno que entra pela porta que você deixou aberta ao sair. E o certo é que eu dancei sem querer dançar, e agora já nem sei qual é o meu lugar. De noite sem parar, eu procurei sem encontrar a palavra certa, a hora certa de voltar, a porta aberta, a hora certa de chegar. Eu que não fumo, queria um cigarro, eu que não amo você. Envelheci 10 anos ou mais nesse último mês. E eu que não bebo, pedi um conhaque pra enfrentar o inverno que entra pela porta que você deixou aberta ao sair. Furacão Beto. Aê! Olha aqui. Deixa eu já ir fazer algumas perguntas, alguns recados aqui, senão o pessoal de casa fala, pô, o cara nem mandou nada lá pro cara, pô. O Gleuber Venâncio aqui do Glória, o Carlos Motos fez uma música em sua homenagem, você ouviu essa música? Não, eu fiquei sabendo, mas não ouvi, não. Ele tocou em Porto Alegre num programa de TV, mas eu não conheci. Legal dele, da parte dele. O Carlos é um cara muito legal. Na opinião, o CD dele, o Gleuber aqui falou que na opinião dele, o CD Tchau Radar é um dos melhores originais. Valeu, cara. Esse cara, se é quem eu tô pensando, é um cara que conhece a banda de fato. É ele, tá por dentro de tudo. A Fabiana Barbosa aqui, do Alípio de Melo, por que o Tchau Radar é um disco de despedida? Foi isso que você quis passar? Não é o Final Cut. É despedida, todo mundo fica te azucrinando e querendo saber que altura Você vai falou voar, The Final Cut, mas The Final Cut é o último disco do Pink Floyd com o Roger Walter. Mas não é o nosso Final Cut, não. Que eu acho um dos melhores do Pink É um Floyd. bom disco. É um disco sensacional. Deixa eu ver mais aqui. A Vivian de Araújo, Santa Branca. Humberto, sou super fã sua. Hoje eu liguei para todos os programas que você esteve hoje. O que inspirou a música Algo Por Você? Algo Por Você, o Deluxe me deu a música, eu fiz a letra em cima. E é uma coisa que, uma música parecida com Nuvem do Minuano e com Melhor Assim, desse disco, assim, meio uma coisa de falar com a mulher, mas não assim, aquela mulher que tem objeto de desejo, mas assim como uma amiga e que está passando um momento difícil. São 3 músicas parecidas, assim.
E se originaram por uma história real mesmo, uma menina que eu conheço. Tem alguém querendo fazer pergunta? Cadê o cara que ganhou lá ou você? Faça sua pergunta aí. Fala, filósofo. Esse é filósofo. Você costuma costurar filosofia e poesia na sua música. Qual a importância que você dá a isso? Qual a sua formação literária? Eu sempre li pra caramba, assim, eu acho que mais, assim, a coisa dos existencialistas franceses, né, Camille, que ela tem um disco que é mais ou menos, assim, dedicado a esses caras. É uma coisa que eu li na adolescência, que ficou na minha cabeça e que acaba saindo pro trabalho, mas naturalmente não é algo que eu vá procurar para compor um disco. Acho que música não tem que ficar presa a coisas intelectualizadas e conceituações, assim, é uma coisa abstrata mesmo. Mas isso pinta porque, afinal, eu li e gastei algum tempo pensando sobre isso. Aqui, gente, infelizmente não vai dar, nós vamos ter que acabar o programa com o Humberto Gessinger aqui, até por causa do tempo. Mas agradecer o Rodrigo, o Bité, o Luiz Otávio, Mona Lisa Alcântara, a Valquíria Soares, você é o máximo, continua sendo, você embala minha vida há 10 anos. Valeu. Tá, tem muita gente aqui que tá mandando recado, Daniel dos Santos e tudo. Eu queria agradecer a sua presença aqui e dar um toque também na moçada, que tá aqui em Novo Engenheiros, Havaí. Tchau, Radar. Que é considerado até pelo Humberto, acredito eu, e por muitos aí que já estão ouvindo o disco, um dos melhores engenheiros do Havaí. Já está nas melhores lojas do ramo, né? Isso é uma coisa, né? Isso é um rótulo que tem mesmo. Antes de terminar aqui, poderia tocar uma música de saideiro pra gente, né? Dá pra ser? E agora... Qual é? Chega. Piano bar. Pedacinho de piano bar. O que você me pede eu não posso fazer. Se você me pede, eu perco você. Como um barco perde o rumo, como uma árvore no outono perde a dor. O que você não pode, eu não vou te pedir. O que você não quer, eu não quero insistir. Diga a verdade, doa quem doeu e sangue me dê. Seu telefone, todos os dias eu venho ao mesmo lugar. Às vezes fica longe, difícil de encontrar. Mas quando não é bom, toda noite é noite de luar. O táxi que me trouxe até aqui, Julio Iglesias, me dava razão. No clipe, Paul Simon tava de preto, mas na verdade não era não. Na verdade nada, é uma palavra esperando tradução. Ontem à noite eu conheci uma guria. Já era tarde, era quase dia. Era o princípio de um precipício. Era o meu corpo que caía. Ontem à noite, a noite estava fria. Tudo queimava, mas nada aquecia. Ela apareceu, parecia tão sozinha. Parecia que era minha, que era solidão. Então dá um toque aí com o Humberto Gessinger, Engenheiros do Havaí. Vão estar quinta-feira. Toda a galera, quinta-feira. Na loja sem nome, lá no Shopping Del Rey, tá? E sábado, o lançamento do CD Tchau, Radar, lá na estação 767, é isso? Isso aí. Estação 767. 767. Vou falar em Tchau, Radar. Humberto, tchau. Muito obrigado pela sua presença. Tchau, Muito obrigado também, boa. cara. Bom te rever aí, muita paz. A gente vai dar um giro na volta. O peso pesado do concreto. Dá um tempinho aí.